Pedro, muito obrigado por estares aqui presente naquilo que é uma das primeiras edições do Bouldercast. Obrigado, Portanto, a nossa ideia é irmos para além do caderno de encargos. Este podcast foi pensado para dar a conhecer, portanto, os nossos clientes, os nossos parceiros e as pessoas que têm apostado em nós e nos nossos produtos, e conhecer aprofundadamente as pessoas e quem gosta deste mercado da construção, que é um mercado muitas das vezes ainda pouco badalado na área digital, poder conhecer e ter experiências. Portanto, Pedro, agradecer a tua presença e tenho a certeza que será aqui um podcast super interessante. E a primeira pergunta, Pedro, que eu gostava de fazer é, em primeiro lugar, quem é o Pedro Reis? Ora, muito boa tarde, boa noite. Também é com muito gosto que estou aqui, que estou na tua presença. Obviamente fomos criando aqui uma relação de amizade quase nestes últimos anos que temos convivido e que temos trabalhado em conjunto. Ora, o Pedro, pá, é uma pessoa que está neste mundo da construção civil há muitos anos, é um rapaz humilde, um homem humilde e que cresceu sempre alicerçado no trabalho, alicerçado sempre naquilo que são os princípios básicos de construir uma base sólida, com muito trabalho, com muita dedicação, sempre com demasiado empenho em tudo onde está envolvido. E é uma pessoa que nunca desiste, é uma pessoa que está sempre preparado, que as adversidades são ensinamentos que a gente vai aprendendo, todos os dias nos aparecem adversidades novas e nós temos que inovar, temos que ser sempre, pensar sempre pelo lado positivo, pensar sempre que tudo se resolve, que tudo vai ter um fim conforme a gente deseja. E o segredo disto tudo acaba por ser o trabalho, a dedicação, e eu acho que sou uma pessoa muito interligada com isso, uma pessoa que trabalha, que se dedica, que se empenha e que vê sempre o lado positivo das coisas, por mais que esteja tudo muito negro, a gente tem que sempre olhar para o lado positivo. E é um bocado isto, é a minha filosofia de vida, é nunca desistir e olhar sempre para a frente, pensar que o que passou há 10 minutos atrás é passado, está ultrapassado, bem ou mal está feito, não temos que pensar muito nisso, temos é que pensar no que vai acontecer agora e no que temos para o futuro projetado. Espetacular, aqui logo uma mensagem de arranque motivacional. É Um bocadinho a condizer com o que estavas agora a dizer. No fundo é o meu dia-a-dia. Nós temos que, no dia-a-dia passamos sempre com muitas dificuldades, passamos sempre com adversidades que às vezes vêm do nada, a gente está tranquilinho na nossa vida e de repente aparece uma adversidade, e se a gente pensar e ficar agarrado a isso, nunca vamos conseguir desenvolver. Isso é o que me levou, hoje em dia, se calhar a avançar para a vida empresarial, andando na construção civil há 26 anos, quase há 27, sempre dedicado a empresas externas. Há 3 anos decidi avançar com o meu negócio próprio, porque entendo que essa capacidade está em mim e tenho que a dedicar inteiramente à minha pessoa. Obviamente que isto exige muito mais trabalho e muita mais dedicação, além de que é uma responsabilidade muito grande. Já agora, estás no mercado da construção civil, como disseste. Como é que surgiu a entrada neste mercado? Porquê que estudaste Engenharia Civil no Politécnico de Viana do Castelo? Olha, isso é um segredo que até te vou contar. Segredos é o que nós gostamos. Pouca gente conhece a minha Então vai ser desvendado hoje. A minha história académica. Eu comecei no secundário, e no meu secundário, no 10º ano, decidi ir para a informática. Eu achava que era um excelente informático, ia fazer programação, não percebia um boi daquilo. Muito honestamente, foi uma das piores escolhas que eu fiz na minha vida. Então cheguei ao 12º ano e aqui há 20, 30 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a tirar o meu curso, nunca pensávamos muito no futuro. Eu lembro-me na altura, o que é que eu vou ser? O que é que eu quero ser? Que caminho é que eu vou seguir? Informática percebi logo que não era o meu futuro, não percebia nada daquilo e foi um bocado penoso os 3 anos, 10º, 11º, 12º, foi sempre muito penoso. Cheguei ao 12º, vamos nos dedicar, vamos fazer o quê? Não queria ir para longe, preferia ficar perto de casa porque os meus pais não tinham grandes posses e eu também percebia que não era a solução ir para longe porque provavelmente as coisas não poderiam correr bem. E então, vi nas minhas redondezas o que é que temos, olha, engenharia civil, isto pode ser interessante, construção civil e tal, pode ser interessante. Então, fiz como segunda escolha com engenharia civil. Curiosamente, a segunda escolha foi onde fui colocado. O primeiro ano de curso foi um ano normal, foi um ano com cadeiras não muito interligadas com a construção civil, foi mais matemáticas e físicas, uma coisa que eu estava perfeitamente à vontade.
E no fundo começou a correr bem. Comecei-me a integrar, gostei muito daquilo que era a construção civil, comecei a perceber realmente o que era a construção civil, que até lá sabia muito pouco. E no fundo acabei o curso muito rapidamente, coloquei-me logo no mercado de trabalho e cedo percebi que aquele seria o meu futuro, porque tinha uma capacidade de proatividade muito grande, não me deixava estar, ia atrás dos problemas, resolvia, pegava nas coisas e, como há de compreender, há 26 anos atrás não havia telemóveis, os telemóveis eram uma coisa muito, muito pouco usual. E obviamente que nós tínhamos que nos enrascar e tínhamos que fazer as coisas. E eu comecei-me a integrar, comecei de baixo na construção civil, também é outra coisa muito interessante. Eu acabei o curso, fui trabalhar para uma empresa de construção civil lá da minha zona. E no fundo eu não comecei no escritório a fazer desenhinhos e a mandar e-mails, porque não havia, não é? Eu comecei Logo para a obra. Na obra mesmo, Exatamente. comecei mesmo na obra, a atar ferro, a acompanhar o encarregado, a ir na carrinha do encarregado de manhã e a vir na carrinha do encarregado à tarde. E isso também me fez crescer um bocado e fez perceber que, efetivamente, a gente precisa de trabalho para conseguir alcançar aquilo que quer. Muito bem. Portanto, já falaste aqui um bocadinho também da tua história. Para as pessoas saberem lá em casa, qual é assim a maior obra de referência desde o início da tua carreira que tu dizes assim, tenho prazer em ter passado nesta obra, em ter liderado este projeto? Qual é aquela obra? Uma das obras que me marcou, claramente, foi o Hotel o Douro Royal Valley. Foi uma obra realizada, salvo erro, em 2011, 2010. Foi uma obra onde eu estava na António Silva Campos, na empresa de construção civil de Vila do Conde, onde eu não contava ir para aquela obra e de repente, olha, está aqui esta obra, vais fazer. É um hotel, devem conhecer o hotel, é um hotel feito numa encosta, uma obra enormíssima, que para mim era um desafio gigantesco, mas que interpretei como é mais um desafio, mas foi uma obra de referência, foi uma obra em que eu aprendi muita coisa, desde lidar com muita gente, lidar com encarregados com alta capacidade de resolução, lidar com todo o tipo de pessoas, desde o servente até o administrador, ter reuniões onde eram reuniões quase intermináveis, começavam às 11 da manhã, acabavam às 9 da noite, onde a gente discutia tudo e mais alguma coisa. E foi uma obra muito enriquecedora, foi uma obra onde se aprendeu muito, onde tive até hoje o maior número de trabalhadores em obra, chegamos a ter cerca de 250 trabalhadores em obra, uma obra que valeu a pena porque tivemos ali uma valência muito grande. Obviamente que houve outras obras ao longo da minha carreira que também me marcaram, principalmente as obras. Quando eu iniciei a minha carreira, ao fim de 3, 4 anos, fui fazer autoestradas. E as obras das autoestradas é uma coisa completamente diferente, é uma coisa que vale a pena também. São obras que nos marcam de outra forma, enquanto que um edifício é um edifício, uma autoestrada, estamos a falar de 10, 15 quilómetros de obra, que cada 100 metros que passa é uma coisa diferente e quando há uma capacidade grande instalada, nós vemos uma obra a crescer muito rapidamente. Isso também acontece na construção civil, mas acaba por ser um edifício ali naquela zona, numa obra de estrada é uma coisa completamente diferente. E já agora, uma questão importante. Portanto, 2 perguntas. Uma, qual foi a maior aprendizagem que tiraste dessa obra? Qual foi o maior desafio? E segundo, se já foste alguma vez dormir a esse hotel? Já fui lá dormir. Qual é a sensação? Custou-me algo, para ser muito sincero. Sabias qual era o quarto melhor? Sabia, não fui para o melhor, mas de facto custou-me um bocado. Eu tive naquela obra quase 2 anos e só voltei àquele empreendimento 6 anos depois. Porque custou-me um bocado porque tenha sido uma experiência traumática, não, obviamente que não, mas foi uma experiência muito intensa. Isto é, foi uma experiência que me levou ali muita intensidade e que fez com que eu perdesse lá muitos cabelos e ganhasse muitos cabelos brancos. E de facto demorou-me algum tempo a voltar ao sítio para reviver tudo aquilo que passamos. Mas foi enriquecedor. Quando lá voltei com a minha esposa, e estivemos lá e revivi muitos daqueles momentos, olhei para muitos espaços, isto foi feito assim, foi feito assado, e de facto acaba por ser engraçado. Mas custou-me um bocadinho a lá voltar.
O que mais aprendi ali foi a interligação com as pessoas. Apanhamos muita gente, apanhamos muitas pessoas muito diferentes, empresas com muita capacidade, empresas com pouca capacidade, todo o tipo de gente que apanhamos ali. E fui aprendendo naquela obra, o que mais aprendi foi que o relacionamento interpessoal com as pessoas é o mais difícil que temos na construção civil. Não é difícil fazer obras, não é difícil fazer edifícios, não é difícil fazer pontes, não é difícil fazer estradas, não é difícil... O que é difícil é lidar com pessoas. Foi isso que eu fui aprendendo, e nessa obra aprendi de uma forma um bocadinho mais impactante, porque tinha na altura 10 anos de experiência, não tinha mais, e fui colocado numa obra, como diretor de obra de uma obra de muitos milhões, com um grande objetivo de prazo, lidando diretamente com o cliente, e que obviamente tínhamos uma pressão completamente diferente. E depois sentimos ao longo do tempo que a nossa pressão não é sentida por toda a gente, é sentida só por um ou dois. E aí tu percebes realmente que a relação que tens com as pessoas varia muito. E é muito mais complexo lidar com as pessoas do que fazer a obra. A obra é uma coisa que se faz. Lidar com as pessoas nem sempre é fácil. E essa foi a maior aprendizagem. É interessante o que estavas agora a dizer. Também trabalho na área da construção e no início vemos um bocado de terra e depois a seguir vemos um edifício ou vemos uma estrada. Essa sensação realmente é uma sensação que perdura ao longo do tempo. A nível das estradas, qual é assim a estrada mais conhecida que eu estive presente? envolvido no projeto do antigo IP5, que agora é A25. Estive envolvido no troço Guarda Vilar Formoso, onde estavam 4 empresas de construção civil e nós estávamos a fazer o troço final entre Vilar Formoso e Pinhel, assim, algures. Eram ali 10 km de autoestrada e, como há de compreender, numa zona muito agreste, como era aquela, tanto a nível de verão como inverno, uma zona onde não havia nada, praticamente. Foi outra obra impactante na minha carreira. Foi uma obra que me marcou bastante, também com uma aprendizagem muito grande, aí não como líder, mas como adjunto, mas que tive uma aprendizagem também muito grande nessa obra, onde aprendemos a lidar às vezes com a escassez de recursos. Exatamente, parece um bocado estranho, mas é verdade. A escassez de recursos nessas zonas acaba por ser uma coisa extremamente interessante. E também aprendi muito aí, e pronto, lá está, também fez parte da Quanto a que mais ou menos, se calhar agora tens os preços não tão atualizados nessa área, 1 km de autoestrada em Portugal custa? Agora já não tenho esse preço atualizado, já não faço autoestradas há 20 anos quase. Também já não há mais autoestradas para fazer em Portugal. Não, mas não te sei assim responder assim de caras, mas não é barato. Não é barato. Não é barato. Espetacular. Mudando aqui um bocadinho de tema, portanto estamos aqui no podcast da Boulder, teríamos evidentemente de falar um bocadinho aqui também daquilo que é a nossa missão, que é aquilo que nos traz aqui, portanto a missão de proteger melhor uma obra. Pedro, gostava de perguntar, em primeiro lugar, porquê que se deve investir numa proteção de uma obra, tendo em conta que a maior parte dos empresários e das empresas de construção ainda não investem, não olham para este tipo de temática e acham que se deve proteger uma obra com cartão canelado ou com um lençol, o que é errado. O que é que tu pensas sobre isto? Vários motivos. Pronto, a proteção de uma obra é fundamental pelas razões óbvias. Quem constrói, está a construir novo, no fim quer entregar novo, não quer entregar já desgastado. Essa é uma das questões fundamentais. Depois, neste momento, e não só neste momento, mas como sempre, mas agora mais ainda, temos visto um flagelo muito grande, que é a falta de qualidade da mão de obra que temos. Cada vez mais a mão de obra que temos tem muita pouca qualidade, por mais que nós tenhamos muita mão de obra e que nos apareça muita gente, muitas das vezes essa qualidade é muito baixa. O que é que vai acontecer? Ninguém está importado, nem ninguém quer saber se o chão está protegido, se os equipamentos novos ou os novos revestimentos que nós colocamos, se são para ser novos quando entregamos no final, não querem saber. Vão lá, fazem o trabalho deles, muitas das vezes estragam tudo e
quem vem atrás que feche a porta. A proteção é fundamental. Não é por ser a Boulder trouxe 2 ou 3 componentes inovadores face às soluções tradicionais. A primeira é a espessura do papel de revestimento, é uma espessura muito fina que nos permite trabalhar com muita mais facilidade, não só ao nível da aplicação, mas também a nível de os diversos componentes que a obra tem, ou portas, ou armários, ou outros equipamentos que passem por cima desse papel. Muitas das vezes o cartão canelado obriga-nos, vamos meter uma porta, temos que tirar o cartão canelado, neste caso este papel não obriga, e obviamente que isto são maiores valias para quem hoje faz um trabalho e não o quer fazer 2 vezes. Uma das políticas que nós temos na nossa empresa é muito simples, é fazer bem e à primeira. Não queremos fazer à segunda. Porquê? Custa-nos mais dinheiro. Não é isso que queremos. Para isso, para nós é fundamental, se vamos gastar agora um bocado mais de dinheiro neste equipamento, nesta proteção, porque nos vai dar outro tipo de garantias, vamos ganhar esse dinheiro. Porquê? Porque não vamos ter que fazer 2 vezes, não vamos ter que substituir materiais que só pelo nome que lhe estamos a aplicar, olha, vamos substituir um pavimento que por si é novo, mas já o vamos substituir, quer dizer, isto já não faz grande sentido. Um cliente que compra novo, um cliente que quer um apartamento, que quer uma fração, quer uma moradia, quer um equipamento novo, não quer um equipamento em que já tem ali uma peça que já foi substituída. Claro que o cliente não sabe, mas se olhar com um bocado de detalhe vai perceber que não é a mesma coisa. A cor pode não ser igual. A cor pode não ser igual, a série pode ser diferente, depois vai notar que um está mais novo, outro está mais velho. Isto não nos traz nenhum benefício. Obviamente que dentro da gama da Boulder existem vários papéis. Obviamente que nós também não temos orçamentos infindáveis, temos que ter um controle muito grande daquilo que fazemos e daquilo que queremos para as nossas obras. É natural que nós pensemos de uma forma mais objetiva, que é, se eu hoje vou gastar 10, só vou gastar 10. Não vou gastar 10, e depois vem mais 2, depois mais 3, mais 5, mais... Quando demos por ela não gastamos 10, gastamos 15. Isto para nós é importante. Obviamente que existem inúmeras soluções no mercado dentro desta gama de papéis. Obviamente que nós também queremos um trabalho de proximidade. E o trabalho de proximidade é aquilo que tu e a Boulder, no fundo, nos fazem. Opá, é pegar um telefone, é ligar, olha isto, está bom, e o que é que tu achas daquilo? E este papel é melhor que aquele? Esta experiência também nos vai trazer melhores resultados no final, porque amanhã vais-me vender um papel. Olha, não compres este, olha, compra este, vais ficar melhor servido. Opá, confia em mim. E a gente tem a confiança de quem olha para nós como um parceiro. Para nós isso é fundamental também. E por isso é que acho que estas soluções trazem-nos sempre melhor qualidade, melhor resultado final, e nós estamos cá para fornecer ao cliente o melhor resultado dentro daquilo que nos é possível apresentar e daquilo que nos é contratado. Portanto, quando trabalhas connosco, com a Boulder, sentes que, portanto, a experiência de consumidor enquanto serviço é positiva? Isto é uma pergunta. Segundo, o produto tem qualidade. E em terceiro, sentes que a obra está mais protegida e que estás mais descansado e que tornas descansado enquanto empresário e responsável enquanto empreiteiro geral? Sim, nós sentimos que existe aqui experiência que nos pode indicar a melhor solução. Isso, sem dúvida. Percebemos que o material tem qualidade e que esse material tem que resistir 500 passagens, 1000 passagens, e esse material não nos vai deixar ficar mal. Sabemos perfeitamente que o acompanhamento e que aquilo que nós vamos sentindo ao longo do tempo, não é só uma questão de vender. Hoje não, vendi 50 mil euros de material. Não, às vezes vendi, mas eu quero perceber, porque eu quero melhorar a minha experiência, porque eu quero saber se estou a ter a qualidade que eu quero ter. Isto é uma vantagem muito grande para quem hoje em dia, como eu, se calhar faz de um dia 2, que anda sempre a correr. Para mim é importante que este acompanhamento, esta forma de nos vender, que não é só vender puro e duro, seja uma forma de encontrar uma parceria certa para que nós, amanhã, olha, eu preciso aqui de uma solução. E alguém me vai apresentar uma solução. Cada vez mais estamos virados para isso. Na nossa empresa temos uma política muito, muito constante e muito coerente daquilo que queremos como parceiros. Nós não queremos um parceiro pelo preço. Nós, obviamente, que olhamos para o preço é importante, ninguém vai dizer que não é. Evidentemente. Mas olhamos para um parceiro como uma pessoa que nos vai aconselhar o melhor. E uma pessoa em que eu vou lhe dizer, eu preciso disto. E a pessoa vai-me dizer, olha, o preço é
é o melhor que eu consigo fazer e tu vais ficar bem servido com isto. Confia em mim e amanhã não temos problemas. Esta é a nossa filosofia. Eu não preciso estar a consultar 50 pessoas no mercado. Tenho é que ter ao meu lado gente que me acompanhe nas minhas necessidades. Obviamente que se eu ganhar, se o meu parceiro ganhar, se o meu cliente ganhar, todos ganhamos e estamos todos satisfeitos. E do ponto de vista da ótica do cliente, sentes que o cliente final tem vantagens em chegar à sua obra, ou o cliente vai comprar um apartamento ou uma moradia e ver o nosso produto na fase de obra quando ele também vai lá ver o estado da obra? Sim, claro. Obviamente que o cliente, quando entra num apartamento que vai comprar e quando vê um apartamento bem protegido, quando vê um apartamento com a sua organização, Arrumado, limpo. arrumado, que não vê papéis no cartão canelado no chão e que dá um pontapé e quase tropeça e cai, obviamente que o cliente fica satisfeito e vê que há uma determinada qualidade que foi incorporada naquele processo. E isso é uma garantia também para nós de não termos problemas no futuro. E sabemos que o cliente olhou, viu, verificou que nós tivemos esse cuidado e obviamente que não vai nos chamar a atenção amanhã. Claro que para todas estas questões também há exceções, quer dizer, amanhã um canto que um carpinteiro precisa de tirar, depois esqueceu-se de colocar. Obviamente que estas coisas acontecem, não vamos dizer o contrário. Agora, de facto, percebemos que o cliente também repara muito nestes detalhes, cada vez mais. Se não for o cliente, o Dr. Google também repara e eles vão lá verificar, será que isto está bem feito? E eles reparam que há determinados detalhes que são importantes. Organização, limpeza, proteção, arrumação, tudo isto são detalhes importantes para um cliente quando vai a uma obra. É natural que a proteção dos pavimentos, a própria proteção das janelas, a própria proteção de todos os equipamentos que foram incorporados, novos dentro daquela obra, é importante para um cliente. E portanto, a Boulder ajuda aqui neste ponto. Sim, também. Claro, obviamente. Trocando aqui para o último tópico, que é um tópico um bocadinho mais aberto, que é os negócios e a construção em Portugal. A minha primeira pergunta é, como é que vês o setor da construção em Portugal e se recomendarias a um jovem entrar neste setor? Segundo, como é que vês o mundo dos negócios e esta interligação com a construção no futuro do nosso país? Cada vez mais a construção é um dos pilares, sempre foi e é um dos pilares neste momento da nossa economia. Se achas que vai continuar a ser, se Portugal pode fazer mais e melhor para evoluir, como é que tu vês a questão da construção pré-fabricada? Qual é a tua opinião sobre o futuro dos negócios e da construção em Portugal? A construção em Portugal vai continuar, pelo menos nos próximos 3, 4 anos, vai continuar com este volume este impulso e com grande. este impulso, porque Fortíssimo. continua a não haver volume de construção necessário para as necessidades que temos. Isso é óbvio, toda a gente percebe isso. No entanto, nestes próximos anos podemos ver que provavelmente vai haver aqui mais uma seleção um bocadinho maior daquilo que se irá produzir. Cada vez mais hoje em dia se produz muito, se produz quantidade, alguma qualidade, não digo o contrário, também a qualidade também lá está, mas não se privilegia determinadas situações, nomeadamente os espaços, as orgânicas, as funcionalidades de muitos equipamentos. Obviamente que na construção civil, quando a procura é muito, a oferta, quer dizer, nós temos que atender e a construção civil vai continuar a ter este boom muito grande que tem tido nos últimos anos. Obviamente que nós temos que nos preparar para o futuro também, porque amanhã as coisas poderão mudar. Temos que entender que isto é uma situação passageira. A construção civil foi sempre um negócio em que tem altos e baixos. Hoje estamos num pico de construção, obviamente, e que estamos numa altura alta, em que tudo funciona, em que tudo está mecanicamente, é como uma roda, como uma engrenagem, funciona, as coisas estão a trabalhar nesse sentido. Mas amanhã pode não acontecer. O que eu aconselho os jovens, sim, acho que a construção civil é um meio muito interessante para os nossos jovens. Obviamente que a construção civil não se faz com IA
Isso também é uma coisa importantíssima. Não se faz com IA. Quem me dera, era mais fácil, eu punha a IA a trabalhar, Não havia as logo. pessoas, que é o Exatamente, grande desafio, a não é? meter botão era excelente. A IA, se pudesse Fazer sentar obras. logo, opa, era o que a gente queria. Não é assim que funciona. Hoje a nossa juventude está muito virada para as novas tecnologias. O pré-fabricado, o LSF, todas estas soluções que podem economizar tempo, mão de obra especializada e pode economizar aquilo que é construção, pode substituir aquilo que é construção tradicional, é o futuro. Temos que olhar para isso como o futuro, não ser céticos relativamente a isso. O pré-fabricado, não, o pré-fabricado funciona, o LSF funciona, temos que ter uma mentalidade um bocadinho diferente daquilo que vemos, da forma como vemos a construção hoje em dia, uma construção tradicional, betão armado, bloco e tal. Já introduzimos muita alteração na construção tradicional, com as paredes de gesso cartonado, com os flutuantes, com caixilharia já que vêm pré-fabricadas, mas cada vez mais, para suprirmos a necessidade de mão de obra que temos, e desculpem lá, não me conotem com nenhuma posição partidária, que não tem nada a ver com isso, mas quando dizem que a mão de obra estrangeira vem para nos ajudar, é preciso, eu convido muita gente que fala assim a vir um dia comigo para as obras e perceber o que é a mão de obra estrangeira. Há bons, mas há muitos fracos também, e isso não vai ajudar na nossa construção futura. Nós hoje em dia precisamos de 10 pessoas para fazer o trabalho que há 5 anos atrás 2 faziam. E isto... São custos? São custos e é um problema grave que a nossa construção está a enfrentar hoje em dia, porque estamos a meter pessoas a magote dentro das obras, que muitas delas não sabem o que estão a fazer e em vez de fazer estragam. E isto às vezes as pessoas têm que perceber que construção civil não é meter elementos para lá que vamos resolver. Não, nós temos que ter as pessoas que saibam o que estão a fazer. E o pré-fabricado acaba por ser o futuro. Às juventudes de hoje em dia, o que é importante é... Eu hoje, se tivesse 20 anos, se calhar era homem para começar a desenvolver um modelo de pré-fabricação que nos permitisse ser muito mais autónomos. Já sabemos que há muitas empresas que apostam na pré-fabricação daquilo que é hotéis, fazem hotéis pré-fabricados e tudo mais. Tem alguns senãos, porque nem sempre funciona, mas acho que devíamos apostar numa pré-fabricação muito eficaz, para que hoje em dia a nossa construção fosse muito mais eficaz. Ou seja, sentes que vai haver aqui um casamento entre aquilo que é a construção e a indústria? Tem que haver. Tem que haver porque hoje em dia já não encontras um pedreiro, um trolha, um carpinteiro, e os que existem já são da velha guarda, mas não encontras um moço de 25 ou 26 anos que seja um carpinteiro de mão cheia. Não consegues. Mas Portugal não terá falhado, portanto, culturalmente criou-se a ideia que trabalhar na construção era uma coisa má? Eu lembro que a minha mãe dizia assim, não estudas, vais para as obras. E ela tinha razão. Acabei nas obras. Mas o que é um facto é esse. Uma das minhas frases mais engraçadas acaba por ser essa. O meu pai dizia-me sempre, vais para as obras, tu vais para as obras. E acabamos as obras. Estudei tantos anos e acabaste nas obras. Exatamente. É a realidade. Não, eu acredito que não. Isto é fruto da evolução. Não é? Nós temos que pensar, eu tenho um filho de 15 anos e o meu filho... Não se vê nas obras, é evolução, é normal. Fazer outra coisa qualquer. Eu construí com o computador, o computador era uma miragem, quem um amigo tinha um computador, ele é que era um gajo espetacular, e a gente ia para lá e jogava uns joguinhos, que eram as coisas básicas, e ficávamos deslumbrados com aquilo. Hoje não, hoje os computadores e hoje as inteligências artificiais fazem parte da nossa vida. Eu tenho 48 anos, já sou um bocadinho vivido, ainda tenho muito para viver. Estás na idade intermédia. Exatamente. Já viste e ainda vais ver muito. Exatamente, mas o facto é que eu já passei por um momento em que não existia praticamente, eu assistia ao nascimento da internet. A tua geração é a única que nasceu no... Exatamente, nós vivemos um bocadinho as duas realidades, a realidade daquilo que era não ter um telefone para trabalhar nas obras e a realidade hoje que sem um telefone não trabalhas nas obras. Ver a realidade dos miúdos hoje em dia que na escola
Eu quando no 12º não usava a máquina de calcular, não me permitiam usar a máquina de calcular. Hoje em dia, no 5º ano, já usas máquina de calcular. São coisas diferentes. Não, eu acho que nós não apostamos no desenvolvimento mental das nossas crianças. Nós apostamos muito no que as tecnologias podem fazer por nós. E o que acontece hoje em dia é que as nossas crianças estão muito alicerçadas na tecnologia. Se uma criança hoje em dia, com 10, 12 anos, se a cama se faz sozinha, se o pijama se arruma sozinho e se a toalha de banho se põe no sítio sozinha, é para o que ele quer. Porque hoje em dia eles estão tão habituados aos telefones, aos computadores, às inteligências, porque eles acham que tudo aparece porque os computadores o fazem. Não, não é bem assim. E não tem a ver com uma falha da nossa parte, apostar, não tem a ver, é a evolução. A evolução traz-nos a isto. E eu acho que a evolução futura vai nos trazer também aquilo que é a pré-fabricação. A indústria tem que se fundir com a construção civil e nós temos que chegar a um... O que é que o senhor quer aqui? Quer um prédio de 20 andares? Sim, senhor, em 6 meses está pronto. A gente com uma pré-fabricação põe em 6 meses um prédio lá em cima. É assim que temos que pensar. É interessante que há bocado dizias, iniciaste este Bouldercast a dizer que as pessoas eram o maior desafio. Com tanta tecnologia, não sentes que se calhar é aí o grande foco que se tem que dar nas universidades é ensinar mais do que obras de matemática e álgebra, os engenheiros a serem gestores de pessoas? Não só os engenheiros, atenção. Eu acho Sim, mas aqui falando um bocadinho mais desta área da construção. Eu acho que tudo aquilo que nos rodeia hoje em dia são pessoas. São pessoas, e eu acho que cada vez mais se perdeu esta interligação das pessoas. A humanidade das pessoas tem-se perdido ao longo do tempo. Ainda agora estávamos a entrar para aqui, eu estava a falar com um amigo e que estamos a falar de coisas normais do dia-a-dia. Hoje em dia perdeu-se isso. Hoje em dia as crianças não falam entre elas, muitas delas falam por telefone, mandam mensagens. E isto é importante a gente perceber. Não é com a proibição, olha, agora ninguém vê telefones, até o 12º ninguém pode andar com telefones na escola. Isso é uma estupidez, não vale a pena. Isso, o fruto proibido é o mais apetecido. Não, isso é uma estupidez. O que nós temos que ensinar às nossas crianças é a comunicar, a falar, a interligar-se com os outros, a ter relações humanas com as pessoas, não a ter relações de informáticas. Hoje em dia é raro vermos uma criança a comunicar com outra. Estão agarradas aos telefones. Não porque o telefone faz parte da vida. A gente tem que entender que aquilo faz parte da vida dela. Pronto. Mas temos que ensiná-los que a relação interpessoal das pessoas é muito importante. Quando eu comecei este podcast, dizia-te que o mais difícil há 20 anos atrás era lidar com pessoas. Hoje, ele continua esse flagelo. Hoje é difícil lidar com pessoas. Muitas delas que não falam, muitas delas que não entendem, nem querem perceber aquilo que tu estás a dizer, mas também porque estas relações interpessoais, aquela relação de que nós temos, às vezes nós vamos almoçar e estamos ali a conversar um bocado. É difícil hoje, às vezes, uma criança a ir a um almoço, a um jantar e interligar-se com as pessoas. Não valorizam. Não valorizam. Nós ainda há pouco tempo fomos almoçar e tivemos quase 2 horas a uma mesa, a conversar da vida. Isso faz-me feliz. Eu gosto de conversar com as pessoas, sentir as experiências das outras pessoas, absorver as experiências das outras pessoas, para depois também transformar um bocadinho naquilo que é a minha experiência e poder aprender com os outros. Hoje em dia isso não acontece. É um grande desafio, mas não tem a ver com o que nós erramos, tem a ver com aquilo que nós temos que transmitir, que não conseguimos. Exatamente. Eu recordo que nesses almoços que nós tínhamos muitas vezes, tu me contares que, portanto, irias criar a Biana Mark, a tua empresa. Como é que tem sido a história da Biana Mark? Assim, resumidamente, em 2 minutos, faz também um bocadinho da Biana Mark, apresentaste também aqui para as pessoas também ficarem a conhecer a tua empresa, que é de Viana do Castelo, já agora uma cidade lindíssima, que eu gosto muito, claro, que tive o prazer de lá morar, enquanto lá estudava. Fala um bocadinho da Biana Mark. É uma empresa que nasceu há 3 anos atrás, em fevereiro de 2023. Começamos na construção de edifícios multifamiliares. Hoje em dia continuamos com a construção de edifícios multifamiliares e unifamiliares. Foi uma empresa que cresceu ao longo destes 3 anos, cresceu sempre o dobro, isto é, nós começamos com um volume de obras, no ano a seguir duplicamos, no outro ano duplicamos outra vez, se quiséssemos este ano duplicávamos outra vez, mas eu não quero, porque isto correr muito não dá muito resultado. É uma empresa alicerçada muito naquilo que sou eu e a minha esposa, somos as 2 pessoas que estamos sempre na linha da frente e que queremos continuar na linha da frente. Não queremos que a empresa seja uma empresa grande, uma empresa muito grande.
teríamos todas as capacidades para tal, e se quiséssemos hoje, volto a dizer, este ano crescíamos para o dobro outra vez. Não é essa a nossa intenção. Nós queremos uma empresa muito alicerçada nos nossos princípios, fazer bem, olhar para o cliente como um cliente, cada cliente tem importância máxima na nossa casa, queremos que ele saia no fundo satisfeito, queremos que ele no fim reconheça o nosso valor e reconheça o nosso trabalho, e para isso não queremos que a nossa empresa seja uma empresa que fatura e milhões atrás de milhões, não. Queremos uma empresa sólida, constante, que crie as relações de confiança que nós queremos com clientes, com parceiros, com toda a gente, de forma que olhem para nós e dizem, sim senhor, é com esta empresa que eu quero trabalhar, porque o que me diz hoje é o que há amanhã. O que é raro, começa a ser raro, infelizmente, no nosso mercado da construção. De forma aqui também caminhamos para o fim. Está a ser um gosto fazer este podcast contigo, Pedro. És uma pessoa inspiradora ao longo do tempo, pelo trabalho que tens feito. Portanto, trabalhei contigo enquanto ainda não eras um empresário, hoje és um empresário, cada vez mais um empresário de sucesso. Que mensagem é que gostarias também de passar? Aqui uma mensagem até um bocadinho filosófica para jovens como eu, para jovens que nos possam estar a ouvir, para pessoas que estão no mercado da construção, sobre como é montar uma empresa, montar um negócio e conquistar algo na vida. O que é que queres partilhar sobre esse ponto? Esta frase é muito repetida. Hoje em dia, o que eu acho mais importante é que ninguém pode desistir. Uma das grandes filosofias da minha vida é, perante a adversidade, temos que olhar para o lado positivo, agarrarmos-nos a ele e concentrarmos naquilo que é positivo e esquecermos o que é negativo. Eu, na minha vida, cometi muitos erros, cometo todos os dias, mas não posso estar agarrado a eles. Eu tenho que olhar para as coisas de uma forma positiva, aquilo de negativo que acontece, aprender, ter um ensinamento e olhar para o futuro sempre para o sol, nunca para a chuva. A gente olha para a chuva destes últimos meses tem-nos trazido muita improdutividade, mas está lá, ela existe, a gente tem que viver com ela e temos que olhar para isto sempre como um ciclo. A mensagem mais transparente que eu posso transmitir às pessoas é criar as relações de confiança. É o que a nossa imagem de marca. Nós queremos sempre, e eu acho que toda a gente deve olhar para os negócios e para a sua vida como uma relação de confiança, uma relação onde a gente transmite confiança ao outro lado, não só a nível de pagamentos, não só a nível de adjudicações, não só a nível de execuções, mas também que as pessoas olhem para nós não como o empreiteiro, não como o subempreiteiro, não, que olhem para nós como parceiros neste negócio. Costumo dizer isto muito às pessoas que trabalham comigo, que é, o negócio só é interessante se for bom para mim e se for bom para ti. Se não for bom para ti, não é bom para mim, porque o que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, é que tu vais deixar de trabalhar para mim, porque não é interessante para ti. E isso eu não quero. Eu quero chegar ao fim e eu ganhei, tu ganhaste, todos ganhamos. Isso é importante. Tu perdeste, eu também perdi, estamos solidários no mesmo, vamos melhorar, vamos esquecer o negativo, vamos olhar para o positivo e vamos ver que no futuro as coisas vão melhorar, vamos aprender com o que fizemos mal e no futuro melhorar. Por isso essa é a grande mensagem, é nunca deixar de lutar, trabalhar, olhar para o futuro sempre de forma positiva e esquecer a parte negativa, olhar para o passado, já passou, aprendemos, vamos melhorar para o futuro. Essa é a parte mais importante. Portanto, focar na hora de sol e não nas 23 horas de chuva é aquilo que eu aprendi da tua mensagem filosófica. Concordo contigo. Dá-te os parabéns, agradecer a tua presença. Obrigado por também ter estado aqui e foi um prazer estar convosco e estarei sempre disponível. Com o meu amigo Daniel, sempre que precisar, eu estarei cá com ele. Claro que sim. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, e até ao próximo Bouldercast.